Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo, aqui no canal ANCAP, né? Podcast ANCAP. Estou aqui com um roqueiro libertário. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do anarcapitalismo, libertarianismo, né? O Igor, então se apresente para o público. E aí, firmeza, galera? É o seguinte, meu nome é Igor, né? Sou de Goiânia e eu tenho um Instagram, né, que fala sobre libertarianismo, um pouco misturado à música, né? O nome é até Roqueiro Libertário, por vista de eu ser roqueiro mesmo e tal, etc. E curtir esse tipo de som. E é isso, cara. Também para falar sobre liberdade, né, cara? Tem uma música que eu escrevi que até fala assim: quanto mais eu falo de liberdade, esse assunto fica mais proibido. Vamos falar sobre liberdade, né, nos undergrounds do mundo. Perfeito. Então, eu queria começar perguntando como é que você conheceu o anarcapitalismo, né? Como começou nessa trajetória ANCAP, né? Qual foram suas influências, né? Foi na internet e tudo mais. Pois é. Cara, eu comecei assim, né, estudando política de um modo geral, vendo as ideologias de esquerda, de direita, de o que era centro, o que era isso, o que era aquilo, dentro do Estado mesmo, né, só conceito político. Todos estadistas, né? E aí eu me identificava com o liberalismo, obviamente, pelo fato de ser capitalista, né? Imaginando que liberalismo tinha 100% a ver com capitalismo e liberdade. E aí, cara, eu fui vendo os autores da escola austríaca. Aí o, o primeiro livro que eu li, velho, foi As Seis Lições do Mises, tá ligado? Eu li, achei bem interessante, pá, e tal. Mas aí depois eu fui aprofundando até eu chegar no Hofbauer, né? E aí, quando eu li a Anatomia do Estado, aí eu falei, caralho, puta merda, bicho. Ferrou, tá tudo errado, tem que haver vai muito além daquilo com que eu já sei hoje e o aspecto moral que eu levo em conta. Então eu preciso me aprofundar mais nisso e aí assim eu fui, tá ligado? Li primeiro a anatomia do Estado, que é o que praticamente abre a visão para não para o libertarianismo, né? Ele abre a visão para a coerção estatal. Eu imagino que seja isso que faça a gente abrir mais o olho para isso, tá ligado? Porque não adianta, né? Como é que eu vou dar credibilidade para um órgão ser idôneo, sendo que ele já é corrupto na existência do mesmo? Né? Para ele existir, ele já é corrupto moralmente falando. Como que eu vou dar credibilidade e acreditar numa instituição assim, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente, né? Também eu comecei pela Anatomia do Estado, é um livro que é curtinho, né? Rapidinho, pô. Já Eu li em rapidinho, viagem. sim, já dá uma. Já refuta completamente você aquela ideologia estatista que você traz, né? Já mostra, não, o Estado enfim, imposto é roubo, o Estado é uma quadrilha e não tem como nos justificar eticamente, né? O princípio da não agressão. Né? Então, esse livro do Rothbard eu também recomendo para quem está iniciando sobre o pensamento libertário em si, né? Porque o Mises já traz o aspecto liberal da praxeologia, da escola austríaca. Aí o Isso. Rothbard vai trazer a ética, né? E aí, com a ética, não, enfim, para mim, não dá nem para refutar esse princípio da não agressão. O Estado, o próprio nome diz, né? Imposto, né? Então é pela agressão, pela coerção, né? Isso. Isso. É muito complicado, né, cara? É tipo assim, por exemplo, eu vivo num meio muito, vamos dizer assim, muito comum, né? Que é o trabalho, meios de amizade, etc. E a maior dificuldade que eu tenho é de justamente conseguir abordar o assunto. Não é nem a dificuldade que eu tenho, é a dificuldade que as pessoas têm de entender a realidade da situação, de tanto que elas já estão presas nessa teia, tá ligado? De tanto que já foi implementado na cabeça delas de que não, o Estado é uma coisa que tem que ter e ponto final. Aquela bosta, né,
do Hobbes, né, com aquela merda daquele livro do Leviatã lá, que o homem é ruim do princípio ao princípio, é o lobo do homem, pai e tal. É complicado, né? Ele pode até ter razão nesse sentido, mas se o lobo é o homem do lobo, se o homem é o lobo do homem, aí eu vou escravizar todos os outros por conta disso. Não faz sentido nenhum. Não, exatamente. E se o homem é mau, né? Você não vai dar poder, centralizar poder na mão de um deles, né? Que isso é pior ainda, né? Não faz sentido nenhum. Essa visão não realmente não cabe, né? Não tem sentido lógico, né? Então, aí você começou lendo essa Anatomia do Estado, e você teria mais recomendação de leitura, mais posterior, mais desenvolvida? Cara, depois do próprio Hofbauer mesmo tem o Manifesto Libertário, né? Só que aí já é um pouco mais complicado, porque você tem é uma leitura um pouco mais complicada, é uma leitura para quem lê, né? O Anatomia do Estado, ele é curto, né? Então você lê ali, ele é bem direto, dá as ideias, tal, beleza, você saca na hora e beleza. Agora o Manifesto Libertário, a leitura é um pouco mais densa, né? Então, mas indico totalmente, porque é ele que, na verdade, me faz conseguir enxergar uma estrutura social livre de fato. Porque uma coisa é a gente falar assim, beleza, lemos a Anatomia do Estado e agora nós precisamos, né, organizar uma sociedade livre, né? E aí ele consegue te explanar muito mais isso. Ele vai em cada situação e te mostra exemplos de que na parte jurista, na parte legislativa, a questão das liberdades, né, no conceito legislativo, justnaturalista, né? Então você consegue ter mais exemplos ali, entendeu? Agora, livros, cara, de livros adversos. Eu gosto muito dos livros do. Eu já li um livro do Olavo, que é os livros que ele faz a crítica a Aristóteles. Gosto muito e tal, apesar de não ser explicitamente libertário, né? É muito interessante de se ler. Mas no meio libertário, cara, ou você vai ler Rothbard ou você vai ler o Hope, né, cara, que é até o escritor mais moderno na atualidade, né? Exatamente, né? O Rothbard começou, né, com a ética, né, pegando a base do Mises da escola austríaca, a praxeologia, e o Hoppe desenvolveu, né, essa ética com a ética Sim. argumentativa, né, ropiana, né, que aí vai ter toda a questão da propriedade privada, a autopropriedade, né, contradição performativa. Então, aí você consegue pegar esses princípios básicos que tem no ensino dos malucos e você consegue colocar em prática em praticamente qualquer situação que você enfrente, entendeu? Você consegue analisar e falar assim, não, essa situação da minha, até situações esporádicas da vida, etc. Você consegue fazer uma aplicação muito mais fácil desde quando você tem essa ética argumentativa mentalizada, entendeu? Então, eu acho mais interessante. Exatamente. Mas agora, indo para uma questão mais prática hoje em dia, né, nas redes sociais, como é que você vê a liberdade de expressão nas redes hoje em dia, né? Na internet, né? Porque muita gente fala assim, eu vi muitas páginas ANCAP sendo censuradas, né? Sim. Por causa da questão desse vírus, né? De criticar o isolamento forçado. Sim. E aí o pessoal fala, não, mas a empresa ela pode fazer o que ela quiser, né? Mas tem uma questão de contrato, né? Você não pode fazer uma quebra de contrato. Né? E acho que a gente tem visto na sociedade cada vez mais uma diminuição da liberdade de expressão, né? Tem um caso recente, uma censura do filme do Danilo Gentili. Isso. Né, que censuraram uma cena que, enfim, não era nem... A gente pode gostar ou não do filme, mas a cena era o vilão ali da história, né? E não tinha nada de explícito, e usar o Estado para censurar é antiético, né? Como é que você vê essa liberdade de expressão hoje em dia, como a gente está sendo ameaçada, né?
Sim. Cara, primeiro, eu como artista, né, como músico, a primeira coisa que eu penso é, eu preciso de liberdade de expressão para poder justamente fazer o meu trabalho, que é abordar situações hipotéticas para fazer críticas sociais ou críticas. Ou não, né? Não exatamente seria como se eu escrever uma música declarando o poema a uma hipotética personagem chamada Mariana, seria uma traição com a minha esposa, entendeu? Por conta de eu estar apaixonado. Eu preciso ter liberdade poética para fazer abordagens hipotéticas, para chegar a conclusões, né? Para fazer as críticas. Para isso que existe licença poética e para isso que a gente precisa de liberdade de expressão. Então, nesse caso do filme, não faz sentido nenhum, né, cara? Tipo, não, vamos censurar a pedofilia. Porque o problema não é a pedofilia, tá ligado? Na crítica dos malucos. Eles só não querem que passe uma coisa que eles não querem que o filho deles veja. O que eu posso até concordar, tá ligado? Só que aí fazer igual você falou, por exemplo, usar a ferramenta Estado para proibir que outras pessoas vejam porque você acha que seu filho não deve ver, censura, né, cara? Não faz sentido nenhum. E aí, tipo, eu acho, eu vou até citar outro exemplo, que foi o caso do Monark lá no Flow, o bagulho do nazista, você chegou a ver, né? Sim, sim, sim. A questão do Monark foi pra mim o pior que aconteceu recentemente, né? Pior, cara, pior, pior, porque, primeiro, que na net, o que aconteceu na net foi corte, só cortaram a parte que ele falou, então isso acaba reproduzindo um falso contexto, né? Não se aplica contexto ao que ele disse, logo você pode cortar qualquer palavra minha, vamos supor, a gente está numa live aqui conversando, etc., faz um corte de um palavrão, aí você pega esse corte do palavrão que eu soltei, solta na net e fala assim, esse cara só fala palavrão. Não faz sentido nenhum, né, cara? E aí, o que aconteceu na maior parte da internet foi os cortes, né? Sendo que é nítido que quando você assiste o programa inteiro, eles estavam fazendo uma análise em relação a comunismo versus nazismo, né? E ele estava simplesmente abordando a hipocrisia de se haver um partido, um só não, né? Vários partidos, não só em nome, mas em conceito no Brasil, comunistas, né? Que tiveram históricos genocidas, etc. e tal, e pelo fato de falar sobre nazismo, já ferra com tudo. O cara não pode falar sobre nazismo, então, então pode haver um partido, porque é genocida também, pode haver um partido comunista, mas a hipocrisia, principalmente da parte da esquerda, né, sempre, vai haver normalmente um partido, não pode haver um partido nazista, né? E ele só estava querendo abordar a hipocrisia e o cara se ferrou, velho. Se ferrou bonito, porque, tipo, apesar de dele ainda não ter acontecido nada no aspecto liberdade dele e tal, no aspecto físico, né? Não foi preso, nem nada nesse sentido. Por enquanto, né? Porque isso é perigoso acontecer. O cara se lascou, né, cara? Perdeu um monte de patrocínio com várias empresas e tal. E eu acho que foi o mais sem noção, cara, sem noção. E eu tenho muitos amigos que falam assim, não, esse cara realmente tinha que ser preso, porque ele é a favor do nazismo. Eu falo assim, então você não... Primeiro, a primeira coisa que eu falava era sempre, primeiro, você nunca assistiu o cara, provavelmente você nunca assistiu o cara, provavelmente você só viu um corte dele, alguma coisa assim, e provavelmente você não assistiu o programa inteiro. Aí, toda vez que eu falava isso, os caras, ah, não, mas não sei o que, eu falei assim, cara, você só sabe isso, disso tudo aqui que foi dito, e você quer dar sua opinião sobre isso, tendo razão nisso tudo aqui que foi dito, sem analisar nenhum contexto, nenhuma intenção do dizer, nenhuma análise do que estava sendo dito. Você só pegou. É a mesma coisa se eu ouvir um cara.
pegar escrito uma coisa que um cara disse e falar assim, não, esse cara disse aqui na entonação X. Como é que você vai avaliar a entonação do cara numa escrita, né? Então, cara, eu imagino que a gente, a cada dia que vai passar, a gente vai perder mais liberdade, infelizmente. Porque a coerção estatal é aquela coisa, né, cara? A gente consegue enxergar ela, a gente sabe como solucionar, entendeu? Que é pôr um cano na cintura, teoricamente falando, né? A gente sabe como solucionar. Mas, cara, é muito complicado. Às vezes eu fico meio. É meio punk, porque não vai melhorar, cara. Não vai melhorar. A liberdade não está aumentando. A gente está aumentando as nossas liberdades em nichos, né? Hoje a gente consegue aumentar nossa liberdade no conceito econômico, mas liberdade de expressão, cara, como é uma coisa que é sensível, você acha que é uma coisa que não vai virar, cara. Eu acho que é possível que no futuro, principalmente em vista do que os governos estão se tornando aí no aspecto do Brasil, essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, um quer censurar uma coisa, outro quer censurar a outra, eu acho que vai se perder muita liberdade de expressão aí nos próximos 10 anos. Acho que o caso do Monark realmente foi muito exemplificativo, né? E foi a quebra de contrato, né? Porque o YouTube ele fala que ele é parcial, né? Mas aí ele só bloqueia o conteúdo de direita, né? Ou que não é de esquerda. Então, enfim, como você falou, o Monark estava comparando, né? Se pode o Partido Comunista, né? Por que não pode o partido do bigodudo lá, né? Então, é uma hipocrisia do caramba, né? E no mesmo período, o Adrilles também, lá da Jovem Pan, foi demitido porque deu um tchau assim, né? Pô, tô Falando que ligado. era. Acho que foi o cancelamento mais idiota de todos os tempos, que o cara deu um tchau. Até o canal Hipócritas Você fez acha que um sketch de humor lá que a pessoa tava no ônibus, deu um tchau e foi presa, né? Caralho, Chamou o ônibus assim e foi presa. você acha que ele fez na zoeira ou você acha que ele deu um tchau inocente mesmo? Porque ele pode ter feito na zoeira, né? Tipo, só pra causar, vamos dizer assim. Acho que Acho que ele deu um tchau mesmo, como ele fez nos outros, né? Antes dos outros. Enfim. Ah, então foi Mas. normal. Maravilha. É, enfim, mas essa cultura do cancelamento tá chegando num nível que a pessoa vai cancelada porque deu um tchau, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco faz a Eu, Rita, ele bebe água, eu bebo água e depois vou ser cancelado por causa eu disso. sou nazista, né? Então é tipo, é muito complicado isso aí, cara. Eu acho que vai só piorar mesmo, infelizmente. Exatamente, né? É. Eu também acredito que vai piorar em muitos aspectos, né? Outros aspectos estão melhorando pela tecnologia, né? Bitcoin hoje em dia, Não, sim. econômico, mas no aspecto das redes sociais acho que vai piorar, com certeza. Acho que a pior parte porque, por exemplo, nós como libertários, a gente ainda aceita o boicote, né? Porra, esses caras não sabem o que é boicote, cara. Ele vai estudar. Organiza um boicote, cara. Boicota alguma coisa se você quiser. Entendeu? Junta a sua turma e boicota, cara. Problema seu. Entendeu? Agora eu vou entregar na mão, né, do estadista, do político, o poder de decisão, né? O poder de decidir o que é lícito ou não lícito dizer. Isso é muito perigoso, principalmente num ambiente dicotômico como esse. Porque aí, se o poder está na mão do Bolsonaro, por exemplo, você não pode falar mal dele. Porque ele vai ter a caneta que decide a parada. E se o poder estiver na mão do Lula, você não vai poder falar que ele é um filho da puta também. Por quê? Porque a caneta vai estar na mão dele. Então é sempre esse negócio, né? Fica um time de cá, o time de lá. O Estado sempre vai ficar proibindo que a torcida do outro diga alguma coisa, né? Entre aspas. E aí, por conta dos mesmos grupos que sempre colocam, né, essa responsabilidade de dizer o que é lícito ou não se dizer na mão de um burocrata, né, cara? E aí lá se vai a liberdade de expressão. Ferrou tudo. É. Não, e engraçado que agora
a direita, né, que reclama da censura, fez essa censura agora com o Danilo Gentili, né? E sendo que antes não tinha feito, né? Agora que o Danilo mudou de lado, que fez, né, isso. Esse filme é de tempos atrás. É, claro, pô. Quando agora que ele foi pra terceira via, que fizeram. Os caras falavam sobre, o politicamente incorreto, é isso aí mesmo, e pá, não sei o quê. É tudo, é porque o estadista, cara, a visão dele é interesse pessoal. Quanto mais quanto mais o problema dele ser resolvido, não importa, né, a moral. O estadista não importa com hipocrisia. Ele não importa em ser hipócrita, né, mano? Ele simplesmente e foda-se. O poder tá na mão deles. Vai fazer o quê? Exatamente, enfim. Acho que a gente pode entrar agora num ponto sobre a questão que a gente estava falando até, conversando antes, sobre a música, né? Você tem algum conteúdo de música que tenha essa base libertária, né? Ou algo antissistema? Você conhece algum tipo de música que tem esse viés? Sim, pô, sim, demais. Assim, que nem a gente estava falando antes, né? Existem as bandas, né? Ou então alguns artistas solos que eles eram libertários em si, né? Eles eram libertários mesmo, etc e tal. E existem os conteúdos antissistêmicos, né? Que por exemplo, vou falar primeiro dos libertários, né? Que eu dou o exemplo para você do Metallica, né? Que tem, pô, eles têm a música com frases nossas, tem um disco que tem a cobra tipo, no canto, assim, o disco é o Black Album, né, que eles chamam, e tem muita coisa, né, ligada ao nosso tipo de pensamento. O Metallica vai ser a banda mais, no conceito conhecido, né, é muito conhecido e é libertário, né? Mas aí você tem Putz, esqueci o nome do cara agora, aquele cara que tocava no. Eu até soltei um vídeo desses tempos atrás agora, cara. Caramba, eu odeio esquecer o nome dos caras. Mas o cara fala sobre isso, né? Ele tem um vídeo falando sobre políticos, né? Ele fala que são todos arrombados e pá e tal, nunca confie neles. Ele fala uma frase que é interessante, fala, já viu que as coisas nunca melhoram? Fica sempre a mesma merda, é sempre uma uma administração de pobreza, né? É sempre o congelamento das paradas. Então, de certa forma, você consegue ter nichado nesse aspecto libertário. Você vai encontrar o Metallica. Se você procurar na internet, você vai encontrar muita banda independente que fala sobre isso, né? Aqui no Brasil, acho que a artista que mais fala especificamente sobre libertarianismo é a Maíra Basílio, né? Que a gente estava falando também antes da live começar. Ela tem um disco, né? O disco dela não é 100% falando sobre política, né? Mas ela tem uma música lá que é Imposto é Roubo. Ela tem outra música lá que fala sobre politicamente correto. Ontem eu escutei uma música dela que chama Ai, cara. Ela faz uma. Ela pega duas palavras e mescla e vira uma outra coisa. Depois eu vou lembrar, qualquer coisa eu te falo depois, porque eu sou meio ruim de lembrar desse trem tudo. Então, tipo assim, nichado, você vai conseguir encontrar o Metallica, você vai conseguir encontrar algumas suas bandas independentes, fãs. A maioria é hardcore, cara, estilo hardcore, né, que é bem acelerado. E no aspecto geral antissistêmico, cara, eu consigo ver críticas muito boas vindo da System of a Down, eu acho críticas legais. Eu gosto do Rage Against the Machine, apesar deles serem, tipo, anarcocomunistas, tá ligado? Mas a ideia deles de despertar, né, essa ideia de sempre dizer, ei, presta atenção, você não está sendo você mesmo, você é uma reprodução do que o sistema quer que você seja. Eu acho isso interessante, apesar de discordar deles politicamente falando. E aí você encontra, tipo, agora entra numa variedade gigante, cara. Tanto, tanto músicas antissistêmicas mais pro lado moral, né? Tipo de não...
Eu vou falar até que do Brasil, quem tá fazendo um som, cara, antissistêmico muito da hora, mano, é o Marcelo Falcão, cara, que é o ex-vocalista do Rapa, tá ligado? Mano, ele tem uma música que chama Ladrões, cara. Putz, a música, putz, você pode ser libertário, você pode ser qualquer outra coisa, qualquer tipo de antissistema, você vai olhar e falar assim, putz, esse som é da hora, porque deixa explícita a realidade mesmo, né? Sistema escravizando sociedades, etc e tal. Então é tipo, cara, musicalmente falando, você consegue encontrar muita coisa antissistêmica, mas nem tudo dá para engolir, né? Não adianta a gente tratar de um assunto tão importante também sem dar o mérito, né? Então, se eu tivesse que indicar umas bandas para quem curte aí, cara, um rock antissistêmico, cara, é System, Rage Against the Machine, o Metallica, acho que o cara da banda que eu tô falando, acho que ele é do Motorhead, se eu não me engano, cara, não tenho certeza, mas mais ou menos nesse aspecto aí. O Marcelo Falcão tem só música massa, cara, músicas muito boas. Tanto as músicas do Rapa, antigas, que tem algumas críticas sociais interessantes, quanto agora, que ele tá fazendo algumas músicas. O Gabriel Pensador, cara, tem tanta música ali que você olha e fala assim, putz, né, esse cara pode até não ter o mesmo conceito político que eu, mas essa crítica antissistêmica dele é bastante interessante. Não, bem interessante mesmo o System eu sempre escutei desde mais jovem, né? Sim. Aquela música Biob traz muito, né, Pô, se eu não me engano, ela- eles vieram de um país em guerra, né, que tem muito refugiado, então eles trazem uma questão muito política eles são nas da músicas. Palestina, Sim, sim. tá ligado? Então por isso eles trazem essa questão política muito de antissistema nas músicas, né? E Pô, o, e parecido, o parecido com o que o Led Zeppelin fez, né? Eles eram da Inglaterra, de Birmingham, que era uma merda, né? Tipo, era só violência, caos e bosta. E aí os caras saíram e escreveram um monte de paradas sobre isso, né? E acaba sendo antissistêmico também. Exato, e o Marcelo Falcão Rapa eu acho também da hora, já escutei bastante também. Tô como, né, um música antissistema muito bom. E uma pergunta, então, para mais no aspecto da cultura, olhando para a cultura também, que é importante, né? Sim, sim. Eu, eu gosto bastante também de entrar nessa questão cultural, pelo aspecto mais conservador que eu adoto. Como você vê Uhum. aí o cenário de música para no mainstream, né, de agora em diante, né? Você acha que o rock, hoje em dia, ele já foi mainstream, né? Hoje está muito mais no underground. E a cultura de massa, hoje pop, é bem fraca, né? Culturalmente, a arte Não, o aspecto artístico foi jogado de lado, é mais só comercial, né? Como você vê isso? cara, eu penso o seguinte: tudo bem a liberdade artística, né? A gente vai ter arte ruim também, entendeu? Da mesma forma que vai ter arte boa, e isso vai ser, teoricamente falando, irrelevante para o artista, especificamente falando, entendeu? Agora, pensando mais culturalmente, cara, eu imagino que não vai. Eu acho que, eu acho que a arte boa, cara, ainda vai continuar no underground, tá ligado? E eu acho que o mainstream, eu acho que ele vai cada dia mais ficar mais, como é que eu falo? Tipo, na mesma. Não é numa mesma não é numa mesma estagnada, entendeu? Eu não tô falando que ele vai falar sobre os mesmos assuntos ou vai ter o mesmo tipo de música. Mas cara, para mim o mainstream, ele vai simplesmente, o mercado vai ficar continuando, ele vai continuar a busca do mainstream. O artista que é um artista novo, que é um cara que está entrando, vamos dizer assim, esse cara não está preocupado em fazer um som da hora, tá ligado? Ele está preocupado em fazer sucesso. Então, assim, eu acho que isso vai durar por muito tempo ainda, cara, porque
se misturou, né, o conceito arte com riqueza. A sociedade, ela não pensa que a arte é uma... A sociedade não tem, cara, não tem. Você conversa com a maioria das pessoas, as pessoas acham que bom, artisticamente falando, ou virtuoso, né? Acho que o virtuoso da arte é ganhar muito dinheiro, tá ligado? Eu vejo isso muito aqui em Goiás, justamente por causa disso. Aqui, cara, você conversa com a galera, você vai perguntar, ah, e o Gustavo Lima? Não, o Gustavo Lima é foda demais. Por quê? Ah, porque é o cara rico, tá ligado? Não tem nada a ver se ele é bom artisticamente, não tem nada a ver se ele é um bom poeta, não tem nada a ver se ele é um bom cantor, não tem nada a ver se ele é um bom instrumentista. Não, é porque fez sucesso, tá ligado? Então aqui eu vejo muito isso, cara, eu vejo muito isso. Eu imagino que seja, eu imagino que no futuro dessa parada do mainstream vai ficar se replicando, tá ligado? Se replicando sucessos. Cada vez vai ser mais e mais e mais rápido os sucessos, né? Como a gente está vendo hoje. Então, uma dupla sertaneja ali vai lá, grava uma música, pum, estoura, toca nas rádios do Brasil, esses caras vão ganhar dinheiro o resto da vida, porque é possível, né? Economicamente falando. Mas esses caras vão fazer sucesso e vão sumir em dois, um ou dois ou três ali do mercado inteiro, vão ficar tipo 10, 15 anos no mercado. E acho que vai ficar isso, cara. O sucesso pelo sucesso. E a arte, eu acho que ela vai continuar sempre no underground. Eu acho que ela, eu acho que ela vai ficar no underground mesmo, cara. A arte por arte, né? Eu vou fazer um som porque eu curto esse som e através dele eu quero fazer minhas críticas pessoais, sociais, né? Ou antissistêmicas, ou vou escrever romances, ou vou escrever histórias, não importa. Mas eu acho que, cara, acho que a gente vai ficar, quem gosta de arte por arte, né? No meu caso, a música, eu acho que a gente vai ficar no underground um bom tempo, cara. Porque como esses caras do mainstream, a ideia deles é buscar sucesso, sucesso. Por que você vai virar um artista? Ah, eu vou virar um artista porque eu quero ganhar dinheiro. Então, eu acho que isso vai monopolizar muito tempo a parte da grana, né, do mercado. E eu acho isso até bom, cara, porque a gente vai conseguir ter artista de verdade, tá ligado? No ponto de vista de que o cara que vai estar fazendo arte nesse mercado, velho, é o cara que faz a arte por curtir a arte, entendeu? E faz por fazer. É que nem, por exemplo, eu falando especificamente de mim, eu trabalhei com música já há muito tempo. Eu era guitarrista, né, e tal, violonista, tocava em casamento, tocava em eventos, dava aulas, né, etc. Fazia todo esse corre de música e tal. O que que hoje eu penso em relação a isso? Eu penso que se eu quero fazer um trampo artístico, eu tenho que não depender de recurso financeiro para fazê-lo. Não no sentido na verdade, vou corrigir o que eu disse. Eu preciso fazer isso por fazer, sem interesse econômico. O interesse econômico, ele, para mim, vai ser uma coisa secundária, tá ligado? Porque aí sim eu vou me encontrar na arte sem depender de uma coisa que vai me prender a uma necessidade, né? Que é grana, que é manter o trabalho. Então, hoje, o que que eu penso em relação a isso? Hoje, eu imagino que é muito mais interessante eu financiar a minha arte, tá ligado? Com a minha grana mesmo, para fazer a minha arte por arte. E não para virar um dinheiro, para virar uma renda extra, para virar, sei lá, uma carreira. Se bombar, velho, bombou, da hora, é nóis. Dinheiro no bolso, tamo junto e fechou. Agora, se não bombar, mano, eu prefiro deixar legado do que dinheiro. Porque legado é muito mais difícil você encontrar, né? É muito mais difícil você possuir legado que dinheiro. Dinheiro você arruma em qualquer lugar, cara. Você trabalha de qualquer coisa aí, foda-se, entendeu? Mesmo que seja CLT, salário mínimo lá, foda-se, dinheiro você arruma fácil. Mas eu imagino que falta um pouco disso, tá ligado?
falta um pouco de artistas que queiram deixar um legado de arte, um legado de músicas que sejam atemporais, tá ligado? Artes visuais que sejam impossíveis de se esquecer, que nem, por exemplo, a Mona Lisa, né, do Da Vinci. Cara, todo mundo conhece, todo mundo sabe lá, tem lá seu valor X e tal, beleza e tal, tem até valor de mercado e tal, não sei o que lá, mas o cara deixa um legado lá, cara, entendeu? Hoje eu penso assim, eu penso que o mainstream vai continuar, ele não vai mudar, ele vai sempre ser baixo e tosco, sempre. Ele sempre vai ser uma merda. Não importa. Quem é o artista que está cantando sobre. Ah, está cantando sobre defecar. Aí, beleza. E aí tem uma melodia legal lá, e aí, tal, esse cara, por que que esse cara tá aí? Não, porque ele tem dinheiro e fez sucesso. Ah, então esse cara é top. Então, eu acho que isso sempre vai continuar, até porque eu imagino que a sociedade não vai melhorar intelectualmente, e que os grandes artistas, cara, vão continuar aí no meio underground da parada, fazendo arte pela arte. Uns vão até fazer por grana, mas não vão ganhar muita grana, tá ligado? E o rock não vai voltar. O rock não vai voltar. Quem tá pensando nisso aí, desiste. Quem curte rock, cara, acabou. Do mesmo jeito que o cara que curte samba, gosta de samba. Agora a gente confunde muito, né? Esse aspecto de que, pelo fato do rock ter sido muito foda e ter feito sucesso, a gente imagina que o rock vai voltar a fazer sucesso um dia porque ele é bom, tá ligado? Só que sucesso e fama não tem nada a ver com ser bom. Ele é bom porque ele é bom, pô. Tem lá seus subgêneros, ele tem lá as suas mesclas, né? Por exemplo, eu curto muito reggae misturado com rock, reggae, ska. Eu curto muito essa onda. E essa onda não deixa de ser boa pra mim, eu sempre escuto. Só que não vai fazer sucesso pra caralho, tá ligado? Não vai, não é uma coisa. Eu nem quero que faça, porque aí a gente entra no mercado mainstream. Aí o cara entra numa gravadora, que a gravadora tem que fazer dinheiro. Então o cara já não tem mais que cantar a alma dele, ele tem que cantar o que vai virar dinheiro na gravadora. Aí já perdeu toda a essência, toda a essência artística de um ser, tá ligado? De um artista. Já se foi embora e já era, tá ligado? Tá, também concordo, sou bem pessimista também com relação a aspecto cultural. Acho que a arte vai continuar mainstream, vai continuar no underground, de verdadeira arte, né? E o mainstream vai continuar cada vez mais algo É. assim, rasteiro, enfim, como é hoje, né? Uhum. E até tem muitos filósofos, né, que falam sobre isso. Roger Scruton, filósofos Uhum. conservadores falam dessa decadência, né, da cultura, e acho que daqui é a ladeira para baixo, eu acho, desse aspecto para mim também. E tem que ficar no fazer pela arte mesmo, quem gosta, né, ficar no underground e fazer pela arte, não por ficar rico, famoso e tal. Porque realmente não vai voltar o que era antes, quando, sei lá, nos anos 80, quando o rock era estourado, né? Mas, Sim. Cara, não enfim. vai, não vai. É só uma questão de que. Até porque a nossa visão do rock nacional, ela também é um reflexo da cultura americana do que é rock, né? Tanto que a nossa referência musical, você vê que a referência dos roqueiros brasileiros, né? Elas sempre são, a grande maioria, principalmente a que fez sucesso, ela é sempre uma referência do rock, tipo, dos anos 80 americano, não, dos anos 80 não, dos anos 50, tá ligado? A gente vê que os caras que fizeram sucesso, tipo Roberto Carlos, pai, esses caras copiavam o Elvis, copiavam Beatles, tá ligado? Os caras que fizeram sucesso nos anos 80 do rock, esses caras copiavam a gringa também. Eles queriam fazer um som parecido com lá, né? Com o som da gringa, do som da gringa americana, rock americano. E a gente consegue encontrar poucas coisas ali que consegue ser um pouco mais independente, né? Isso não estou falando
a questão sonora, tô falando os temas das abordagens, entendeu? Tipo, os ídolos que o rock brasileiro tem, os ídolos deles foram os roqueiros americanos. E os temas que eles cantavam, né? Pô, o maior exemplo disso é a, a, a Rita Lee, pô. A Rita Lee é o John Lennon brasileiro, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente consegue ter muito. Eu acho que a parte independente, o rock independente, a música independente, ela ainda consegue ser bem mais rara do que o underground. Porque no underground você ainda consegue ter muita influência, né? Externa. Mas já na música independente você consegue ter mais um som original. Seja ele característico como rock, seja ele característico como reggae, mas ele é independente. Só fala a fita e já era, entendeu? Sim, 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 embora não haja independência absoluta, dá para ter uma independência maior e realmente o rock brasileiro foi bem inspirado, né? Sim. Pegar Legião Urbana aqui nos anos 80, assim, é tudo realmente reflexo dos Estados Unidos, né? Eles começaram fazendo um punk, né? Eles começaram fazendo um som punk, que era o que estava colando, que era o que rolava muito nos Estados Unidos na época. Só que nos Estados Unidos rolava punk no meio underground, né? Era underground nos Estados Unidos o conceito punk, né? As músicas punks. E aí o Renato começou fazendo punk rock, pós-punk, depois ele chegou a fazer um pouco de pós-punk, né, e tal. Mas você vê que era sempre uma coisa mais externa, né? Igual você falou, não tem como você ter uma independência absoluta, entendeu? Não tem como eu anular tudo que eu já ouvi e criar uma coisa que não pareça com nada, né? Isso é impossível fazer. Mas você consegue ter a independência, né? Tipo, sem necessariamente, por exemplo, o lance das gravadoras. Cara, o que fudeu com tudo no Brasil, vou falar sobre o Brasil especificamente, que está mais perto, né? Quando a gente consegue fazer uma crítica. O que ferra com tudo, cara, é justamente existir artistas que topam fazer o que a gravadora quer para que eles façam grana, tá ligado? Com um som, só porque eles sabem fazer. É muito difícil achar uma banda de essência, cara, no Brasil, tá ligado? Principalmente no rock, cara. E é foda dizer isso porque eu sou do meio, né? Mas, cara, você vai ver as bandas que fizeram sucesso nos anos 2000, por exemplo, cara, tudo gravadora. E você vai ver, por exemplo, ah, o cara do CPM 22. Banda da hora, curto pra caramba, mas, cara, esses caras não cantam a vida deles, tá ligado? Eles não fazem uma parada filé, tá ligado? O cara sei lá, o cara é a favor de legalização, o vocalista, né? Ele é um cara a favor de legalização. Mas o cara nunca fez um som de legalização. O cara nunca fez um som falando sobre maconha. Tá ligado? Já o irmão dele, você tá ligado que é libertário, né? O cozinheiro lá, pô. Esqueci o nome dele. Sim, eu sei do Masterchef, né? Isso, pô, isso. Ele tem uma banda que chama Oitão HC. Essa banda dele, voltando àquele assunto lá que a gente tava falando, essa banda dele é libertária, cara. Os caras falam uns bagulho muito da hora lá. Fogaça, Só que né? é hardcore, né? É hardcore, né? A sonzeira é pesada, saca? Fogaça é o nome, eu acho. Fogaça, exatamente. Henrique Fogaça. E o nome do irmão dele é o Badawi, Fernando Badawi, que é o vocalista da CP22. Puta banda legal, puta banda de qualidade, o cara é um vocal da hora, mas você vê que o cara não. Ele sempre cantou o que ia virar na gravadora, entendeu? Isso é complicado. Eu acho que o artista ele vem mais de dentro para fora do que a opinião de outro para ele, entendeu? Tipo, eu prefiro artistas que expressam o que vem daqui de dentro para fora do que artistas que sejam manipulados por críticas externas. Porque aí o cara não canta mais a essência dele, né? Ele canta a essência do outro. Se ele for parar para ouvir o que o outro tem a dizer, fudeu, e aí ele vai cantar só o que a gravadora quer, e não o que ele quer fazer como artista, entendeu? Como essência, saca? Aí o cara, tipo,
vira só o trabalho do cara. Não vira uma obra artística, tá ligado? Você pode até imaginar que na sociedade, de um modo geral, você vai conseguir encontrar pessoas que acham, nossa, puta trabalho e tal, não sei o que lá. Só que na bucha você vai ver que você vai conversar com o cara, na verdade aquilo lá é só o trampo dele, não é a essência dele como artista, entendeu? Porque ele não canta as paradas que ele quer, ele não grava as paradas que ele quer, né? Ele grava o que a gravadora quer que ele grava. Ele pode até gravar um som que ele queira gravar e a gravadora também. Mas se a gravadora não quiser, ele não grava, cara. Porque a gravadora é comercial, saca? E tudo bem, não tem problema a gravadora ser comercial. É mais porque isso tira a essência do artista indivíduo. Ou da banda como banda, né? Porque você consegue ter a essência de um indivíduo como artista e você consegue ter uma essência independente de um coletivo de pequeno de pessoas, né? Minha banda é só 3 camaradas. Você consegue tirar a essência da banda nisso, né? Agora, se é uma banda de 3 camaradas que trabalha para uma gravadora que o interesse é mais econômico do que artístico, aí a gente perde, né? Perde toda a essência de, dos artistas e das bandas, aí a gente perde um pouco da liberdade de expressão com isso também, né, cara? Querendo ou não. Sim, exatamente, exatamente. E interessante você citar o Fogaça, né, que é um referência em ANCAP no meio artístico, né? Acho que com essa pandemia, né, muita gente do meio artístico pode perceber, né, como é que o Estado pode também ferrar a própria arte, não, porque a quantidade aí que ficou, né, sem um ganha-pão por causa desse isolamento forçado, né, Uhum. foi gigante. E eu queria perguntar uma coisa pra você, tem uma banda, você faz música, tem a música que você faz tem influência libertária, você quer falar o nome e tal, tem no Spotify, alguma coisa? Ah, sim. Não, por enquanto, velho, eu não tenho banda. E eu vou explicar o porquê. É porque realmente, cara, por exemplo, é muito difícil você encontrar libertários, tá ligado? Que queiram fazer um som, principalmente na sua cidade. Eu sou de Goiânia, cara. Sabe quantos libertários eu conheço aqui? Um, tá ligado? Então, tipo assim, projeto de banda eu não faço por enquanto. Eu até tô tentando fazer. Tem um amigo meu que ele não é libertário especificamente, mas ele é antissistêmico. E a gente tá bolando um projeto de desenrolar uma banda, entendeu? Agora, eu mesmo, putz, eu escrevo direto, cara. Escrevo várias coisas. Já escrevi rap libertário, já escrevi rock, reggae libertário. Só que fica tipo, tudo guardado, tá ligado? Porque o meu objetivo igual aquela parada que eu tava falando pra você, de deixar um legado, eu quero produzir os discos, tá ligado? Só que eu tô escrevendo para que eu possa ter um filtro legal. E aí eu vou produzir independente, saca? Vou lançar para deixar a minha parada aí, as minhas críticas aí, entendeu? Se muita gente vê, da hora. Se só os libertários vê, da hora também, tá ligado? Eu quero fazer por fazer. Então, não tô sem pressa, tô tranquilo. Tô escrevendo as minhas músicas, escrevo muito romance também, tá ligado? Pelo fato de putz, eu sempre escrevi, cara, desde, sei lá, desde a escola, tá ligado? Sempre que eu gostava de uma mina na escola, eu, porra, já escrevia, tá ligado? Escrevia poemas, escrevia umas paradas assim. Então sempre curti escrever. Hoje minha ideia é isso, cara. Projeto musical mesmo falando, eu quero escrever esses sons, eles vão ser particularmente no estilo reggae, rock, vai ter, acaba que vai ter muita influência aí do Rapa mesmo, ou então até do Planet Hemp um pouco também, que eles curtem fazer um hardcore, eu também acho uma da hora pra caramba. Vai falar sobre, cara, eu quero falar sobre liberdade de uso de cannabis, liberdade em relação ao governo, liberdade econômica, o romance. Então, meu projeto é esse, cara. Eu quero fazer, já estou escrevendo, e esse brother meu também escreve, eu escrevi até uma música com ele, a gente só não gravou nada, nada. Por enquanto a gente quer gravar nada. Até porque, cara, os meios que a gente achou de gravar as coisas que a gente queria gravar era sempre indo atrás de alguém para fazer uma parada
que, tipo, o cara só iria fazer por grana, tá ligado? E ele ia cagar pro trampo. Ele nem ia fazer prova de direito, saca? Por isso que a gente quer fazer independente. Então, meu objetivo é esse, cara. Já tô escrevendo, esse brother meu também escreve. E a gente vai fazer as músicas e vai ver se a gente consegue filtrar um pouco legal, porque não dá para escrever só coisa boa, que aí seria foda, né? Se eu escrever só coisa boa ia ser bom demais. Então eu preciso dar uma filtrada para poder lançar um disco, cara. Lançar um discão independente. Quero, se pá, eu vou gravar no fundo do quintal de alguém. E tá da hora, é nóis. Gravar tanto em vídeo também, saca? Falando sobre anarcocapitalismo, liberdade e as paradas que estão em torno de todo esse nosso conceito que a gente estuda, né? Que a gente pertence também. Excelente. Então, foi excelente a conversa, né? Eu queria deixar aqui o, o Insta, né? Roqueiro Libertário, quando você lançar alguma coisa, você vai postar lá de Vai ser lá, disco, né? vai ser lá. Então, quero agradecer, foi excelente. Quero ouvir suas considerações finais. Muito obrigado mesmo. Ah, demorou. Cara, eu que agradeço, segundamente falando, né? Eu que agradeço, cara. Poxa, acho bem interessante que a gente tenha essa liberdade, igual você falou, de poder. A gente não tem como aparecer na Globo falando nossas paradas, mas a gente ainda consegue trocar ideias e falar para quem tem interesse, né? Então aparecer na Globo também, bosta. Mas é muito bom, cara, conversar e falar sobre isso, até porque aqui, eu sou de Goiânia, né? Muito. Cara, eu conheço um libertário aqui. Um. E ele só é libertário porque eu que troquei ideia com ele, a gente foi discutindo e tal, e ele falou assim, não, caralho, porque essa porra mesmo, né? Se usar a lógica, se você fizer um raciocínio lógico, você consegue chegar a essa conclusão. Então, tipo assim, muito legal, cara, agradeço o seu trampo aí também, muito da hora. Me segue aí nas redes sociais, a galera aí, quem quiser falar, ver um som da hora, um som libertário, ou críticas mesmo, né, sobre liberdade de expressão, etc e tal, tudo aquilo que a gente já... É o nosso trampo, né, cara, de internet, de estar sempre ali, né? A gente é chato pra caramba, né? Se a gente for parar pra dar, no sentido de que a gente fala sobre tudo, cara. Todas as paradas que rolam, se você entra no meio libertário, se todo mundo tem uma opinião específica sobre isso, baseada em raciocínio lógico e tal. Então, cara, agradeço demais. É nóis toda hora. Vamos fazer mais vezes, né? Porque eu achei bem interessante. Sempre que eu puder, eu vou estar aí. E sábado, cara, eu vou fazer uma live vai ser no Instagram mesmo, com o Maconheiro Ancap, cara. A gente vai fazer uma live lá falando sobre cannabis sativa, né? Vamos queimar um também e tal, faz parte, um tabaco orgânico. E a gente vai falar sobre a cannabis, né? Sobre tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo, etc e tal. Vai ser sábado, às 17 horas da tarde, né? Obviamente. Sábado às 17 horas. E, cara, só agradeço, muito bom mesmo. Agradeço de novo. O dia que você precisar e eu tiver tempo, é nóis. Excelente. Ah, tem, tem que o Yuri Kaze, ele recomendou esse Jarara, Já Jarara Corporation. Eu olhei aqui uma página no Instagram, acho que é libertária. Esse Yuri é amigo meu, cara. Amigo meu de infância, meu brother. Ah, legal. Da hora demais. Então, pessoal, eu também vou fazer uma live com o Maconheiro Ancap. Depois eu vou divulgar lá no Insta. Da hora, da hora. Que dia vai ser? Acho que é dia 24, vou ver. Dia Depois. 24. Ah, não, pô, eu vi o post lá, vi o post. 24 de março, 14 horas. Mas é Da hora. isso. Valeu, obrigado mesmo. E pessoal que está assistindo, curta, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo podcast. Então, até a próxima. Valeu. Valeu, falou pra vocês.